Salve, salve, alunos do oitavo ano. Aqui quem está falando é o professor Roberto, eu sou professor de ciências e a partir de agora você vai receber periodicamente o conteúdo de ciências através de videoaulas. Então, o conteúdo que está previsto para vocês estudarem nesse mês será dividido em algumas videoaulas que vocês vão receber através do grupo WhatsApp. Vocês vão também receber atividades para serem feitas através do celular, através da utilização de um equipamento e o acesso à internet. Dessa forma, você não vai estar precisando ficar pegando a apostila impressa a todo momento, todo mês, né? Você vai poder fazer tudo de forma digital, tudo através do seu celular. Para a nossa aula de hoje, nesse nosso primeiro encontro, eu vou falar com vocês sobre os métodos contraceptivos, que são aqueles métodos que podem ser utilizados para evitar uma gravidez, né? A gente sabe o quanto é importante o planejamento familiar, é você ter aquela organização para você saber qual é o momento certo de você ter um filho, né? Isso depois de você já estar com a sua família organizada, estruturada direitinho, né? E aí você faz um planejamento familiar para definir se você, junto com o seu parceiro ou parceira, vai ter um filho, dois filhos, né? E aí vai de acordo com a necessidade e realidade social, econômica e cultural de cada um. Bom, para a gente não demorar muito aqui na nossa aula, vou chamar vocês para assistirem, então, o material que eu tenho para compartilhar com vocês. Bora lá! Bom, então, como eu disse para vocês, esse é o conteúdo de ciências para as turmas de oitavo ano e o tema da nossa aula de hoje são sobre os métodos contraceptivos, tá? Então, métodos de contracepção. A prevenção da gestação não planejada é fundamental, principalmente para adolescentes e adultos jovens sexualmente ativos, que devem ser orientados precocemente. Uma vez que a idade para o início das relações sexuais está diminuindo cada vez mais, enquanto estão aumentando o número de adolescentes grávidas. Ou seja, o que a gente tem percebido é que, com o passar do tempo, a idade de início da prática sexual está acontecendo cada vez mais cedo, né? Cada vez mais jovens, cada vez ainda mais cedo, estão iniciando a sua vida sexual. Então, para evitar uma gravidez indesejada, existem vários métodos contraceptivos, do qual a utilização de pílulas é um dos métodos mais conhecidos, né? A utilização de pílulas como método contraceptivo é porque tem uma eficiência de 99%, é muito eficaz. Hoje, já existem as mini pílulas, onde os efeitos colaterais são praticamente inexistentes, que as mulheres mais velhas sabem que a utilização das pílulas alguns anos atrás, né, talvez 10, 15 anos atrás, muitas das vezes causava efeitos colaterais, dor de cabeça, enjoo. E qual é a desvantagem da utilização da pílula? Porque, às vezes, a mulher ela pode esquecer de tomar, porque ela tem que tomar todo dia, né? Mulheres que usam pílulas nem sempre encorajam seu parceiro a usar camisinha, tornando-se assim mais expostas às doenças sexualmente transmissíveis. Então, a mulher, por achar que ela está tomando a pílula, ela não incentiva o seu parceiro sexual a estar utilizando camisinha, o que é algo complicado, porque pode tornar aí a mulher exposta, deixar ela exposta a contrair uma doença sexualmente transmissível. Então, é uma coisa meio problemática, né? Tem também a pílula do dia seguinte, que aí é uma novidade que é bem recente, né? Que é um método contraceptivo de emergência, né? É uma técnica de anticoncepção de emergência, tá? É um uso alternativo de contracepção hormonal oral, que deve ser tomado até 72 horas após o coito, né? Que é a relação sexual. Dessa forma, evita-se aí uma gestação, né? Quando a mulher acaba tendo uma relação sexual desprotegida. Um outro método de contracepção é a utilização de adesivo anticoncepcional, né? Isso foi lançado recentemente, né, em 2003. No caso aqui tem até o nome do adesivo, né, que é o Evra. E ele é um adesivo que deve ser colocado na pele, em diversos locais do corpo, e aí ele fica
coladinho ali naquele local durante uma semana. A grande vantagem é que a mulher ela não vai precisar ficar tomando pílula todo dia, né? E aí não corre o risco de esquecimento, porque o adesivo vai estar colado, né? E uma outra vantagem é que os hormônios eles são absorvidos diretamente pela circulação, evitando efeitos colaterais desagradáveis, como é o caso quando ocorre a ingestão da pílula oral, né? A pílula de uso diário, que causam aquelas situações desconfortáveis que algumas mulheres acabam sentindo. E aí a gente tem a utilização também do anel vaginal, né, que contém hormônios femininos, e ele é colocado na vagina no 5º dia de menstruação, e ele fica dentro do canal vaginal durante 3 semanas. A vantagem é que a mulher não vai precisar tomar a pílula todo dia, e aí, no caso, ela não vai correr o risco de esquecer. E outra vantagem é que os hormônios são absorvidos diretamente pela circulação e também vai evitar aqueles efeitos colaterais desagradáveis da pílula de uso diário, né, da pílula oral, né? Tem um implante, né, que é um bastãozinho que fica embaixo da pele, né? A mulher ela precisa fazer isso com um médico, tá? Não é possível comprar na farmácia e fazer. E a vantagem é que esse implante ele pode proporcionar uma segurança contraceptiva de 3 a 5 anos. Então, a vantagem é que ela é quase 100% eficaz. E uma outra coisa é que esse tipo de técnica, esse tipo de implante, ele diminui o sangramento vaginal durante a descida da menstruação, né? Desvantagem, é caro e ele não previne contra doenças sexualmente transmissíveis, né? Pelo contrário, a mulher ela acaba se sentindo mais à vontade para ter relações sexuais sem o uso de camisinha, que é uma outra técnica de contracepção, né, para evitar a gravidez. Temos ainda as injeções, né, que também são técnicas contraceptivas hormonais. Então, a injeção ela é à base de hormônios femininos e, assim como a pílula, é um método muito eficaz. Só precisa fazer a aplicação a cada 3 meses, então 4 vezes ao ano. O ciclo menstrual praticamente desaparece, sem sangue, sem cólicas, sem tensão pré-menstrual. E desvantagens dessa técnica. É muito comum a mulher ter o aumento de peso, tá? Mas se a mulher tiver uma prática de atividades físicas constante, isso não vai ser um grande problema. E ela não protege contra doenças sexualmente transmissíveis, né, pessoal? E a tabelinha? Bom, a tabelinha também é conhecida como método calendário, porque a mulher, ela, de acordo com o seu histórico de menstruação, identifica o seu período fértil. E aí, nos dias férteis, são aqueles dias em que a mulher, se tiver relações, ela pode engravidar, tá? E, geralmente, esses dias vão do 10º ao 18º dia do ciclo, contados a partir do primeiro dia que iniciou o sangramento. Dias não férteis são aqueles dias em que há uma baixa probabilidade de ocorrer a gravidez, se a mulher tiver relação. Métodos de barreira são métodos que vão, como o nome diz, colocar uma barreira para que o espermatozoide não chegue até o útero, não chegue até a tubo-uterina, e evitando, assim, uma gravidez indesejada. Então, a gente tem, atualmente, o preservativo masculino, que já é bem antigo, e também já existe o preservativo feminino. Esses métodos, como eu falei, impedem a ascensão do espermatozoide ao útero, sendo fundamentais na prevenção das DSTs e AIDS. Gente, isso aqui que é o mais importante. Além de evitar a gravidez, a camisinha, né, os preservativos masculino e feminino, eles impedem, auxiliam na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis como a AIDS, tá? Vasectomia é um tipo de esterilização onde são seccionados os ductos deferentes. A taxa de falha desse procedimento é baixíssima, ou seja, é um procedimento muito eficiente, que tem por objetivo evitar a gravidez. O efeito é permanente,
A reversibilidade, ela até é possível, ou seja, o homem faz a vasectomia, aí ele não vai conseguir mais ter filhos. Mas aí, se ele decide voltar atrás, ele até pode fazer um procedimento cirúrgico para costurar de volta aquele canal, aquele ducto. E isso também não garante a prevenção de DSTs, né, galera? A vasectomia não protege aí com relação às DSTs. Então, aqui é o aparelho reprodutor masculino, e aí a gente tem aqui o testículo, né? E do testículo, que é onde são produzidos os espermatozoides, a gente tem esse canal que está seccionado aqui com essa linha vermelha. E a laqueadura? A laqueadura é um procedimento cirúrgico que a mulher faz, tá? Então, é uma esterilização cirúrgica e definitiva que vai ser realizado na mulher por meio da ligadura ou corte das trompas, impedindo o encontro dos gametas masculino e feminino. É extremamente eficiente, né? A falha dela é baixíssima, é durável, né? Ou seja, é permanente, né? A reversibilidade não há chance e não tem tanta necessidade ali de você ficar fazendo um monitoramento, um acompanhamento. Então, aqui a gente tem a imagem do aparelho reprodutor feminino, né? Então, aqui é onde estão esse X vermelho, é o local onde vai ser feito o corte. E aí, o que acontece? Durante a relação sexual, o espermatozoide ele sobe, percorre todo esse caminho para fazer a fecundação mais ou menos aqui nessa região. Então, como vai estar cortado, o espermatozoide não vai conseguir fecundar o óvulo, não havendo assim uma gravidez. Dispositivo intrauterino, DIU, são artefatos de polietileno, que é um tipo de plástico, aos quais podem ser adicionados cobre ou hormônios que são inseridos na cavidade uterina, exercendo sua função contraceptiva. Então, é um dispositivo que atua como um método contraceptivo. O que vai acontecer? A mulher ela pode ter sangramentos irregulares e a mulher ela fica muito suscetível a ter infecções uterinas. A falha dela, embora seja baixa, existe, tá? O diafragma, ele também é um método de barreira, ele é um anel flexível coberto por uma membrana de borracha fina que a mulher coloca na vagina para cobrir o colo do útero. Deve ser utilizado com espermicida, ou seja, um gel que mata o espermatozoide, e ele deve ser colocado de 15 a 30 minutos antes da relação sexual e retirar de 6 a 8 horas depois da relação sexual. Então, aí a gente agora vai, de todos esses métodos contraceptivos, vamos ver qual é a eficácia deles? Então, olha lá. Entre os métodos considerados muito eficientes, nós temos a pílula, nós temos a injeção anticoncepcional, o DIU, vasectomia e laqueadura, né, que é ligar a tuba uterina, né? Não fazer sexo, e aí é óbvio que isso funciona bastante para quem não quer ter filho, o implante, o anel vaginal e o adesivo anticoncepcional. Então, esses são os métodos contraceptivos mais eficientes que existem, tá? Os métodos que também são eficientes, que aí, normalmente, o que se orienta é que seja feita uma associação de métodos, né? Então, por exemplo, vai ter relação, eu tomo pílula. Mas eu vou falar para o parceiro usar camisinha. Então, você utilizou dois métodos, um método hormonal e um método de barreira, né? E é exatamente aqui, ó, entre os métodos eficientes, ó, a gente tem a pílula do dia seguinte, lembrando que isso daqui é um método de contracepção de emergência, a camisinha, o diafragma, a camisinha feminina. Lembrando que camisinha, tanto a masculina quanto a feminina, tem uma dupla funcionalidade. Serve tanto para evitar uma gravidez, como serve também para evitar uma doença sexualmente transmissível. Os métodos pouco eficientes, espermaticida ou espermicida, né, que é a utilização somente do gel que mata os espermatozoides, ele falha, tá? O método do muco, que é conhecido também como método Billings, a tabelinha, nada eficiente, né, como eu falei com vocês, o coito interrompido. O que é o coito interrompido?
o casal está mantendo relação sexual, então, antes de ejacular, antes da liberação dos espermatozoides, eles interrompem a relação. E aí, obviamente, que não diminui bastante a chance de gravidez, mas ainda há chance, porque antes de haver a ejaculação, que é a liberação dos espermatozoides, saem líquidos do pênis e que pode conter alguns espermatozoides e que pode ocasionar gravidez. Gente, nossa aula está chegando ao fim, mas eu não vou deixar de falar para vocês um spoiler da nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, a gente vai estar falando das infecções sexualmente transmissíveis, ou, como eram chamadas até bem pouco tempo, doenças sexualmente transmissíveis, né, DSTs. Tudo isso, galera, vai ser papo para a nossa próxima aula. Bom, pessoal, então por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Pode ter certeza que ela foi feita com muito carinho, muita dedicação. Lembre-se de continuar usando a máscara, álcool em gel, proteja-se e até a próxima aula. Tchau, tchau.